né? Continuando, essa parte sobre a visibilidade trans, eu acho que muito do que eu falei ao longo, né, da explicação sobre a farmacopornografia já deu uma noção sobre a importância da representatividade trans, né? Mas eu vou falar um pouco aqui, baseado em principalmente duas coisas, né? Então, a primeira coisa é uma oficina que eu fiz com o Rosa Caldeira, que é um cineasta trans, né? Então, em 2021 eu fiz uma oficina com ele, que se chamava Cinema de Guerrilha, né? Então, e uma das coisas que foram tratadas nessa oficina foi sobre a importância da representatividade trans e como essa representação trans geralmente é feita, né? E a outra coisa que eu vou usar como base nessa parte é a minha pesquisa de mestrado, né? Porque eu estou pesquisando também sobre representações e uma das coisas que eu estou analisando na minha pesquisa são as primeiras coisas que as pessoas pensam quando pensam na representação. E daí, na minha dissertação, eu vou falar sobre representação LGBTI+, né, de forma geral. Não só da representação trans, mas aqui eu fiz um recorte dos dados que eu tinha lá, né, trazendo só os dados da representação trans, né. Então, nessa oficina que eu fiz, né, do cinema de guerrilha, o Rosa Caldeira ele apresentou esses três grandes grupos, digamos assim, né, que a representação de pessoas trans geralmente ocupa quando a gente pensa em personagens trans. São a patologização, a ridicularização e a marginalização. Quando a gente pensa em produções audiovisuais produzidas para grupos hegemônicos, a gente geralmente vê pessoas trans sendo representada de alguma dessas formas, ou às vezes o mesmo personagem tem mais de uma desses itens, digamos assim, né? Então, o que é a patologização? É esse personagem que é uma pessoa que é doente, física ou mental, né? Ou seja, a pessoa pode ter uma doença física. Geralmente, os personagens trans são associados a ISTs, principalmente, né? Ou doenças mentais, e daí pensando a transexualidade como uma doença mental, né? E essa pessoa, por ter uma patologia, é vista como alguém contagioso, né? Então, uma pessoa que as pessoas não têm contato, como se aquela patologia fosse ser transmitida ali pelo contato com a pessoa. Então, uma pessoa que é estigmatizada e é excluída por conta desse receio, né, do contágio, digamos assim, né? E isso faz parte do combo ser trans. Então, se a pessoa é trans, necessariamente ela tem uma IST, tem uma doença mental e por isso necessariamente ela precisa ser excluída socialmente, né? Então, esse é um viés que as produções geralmente têm, né? O outro viés é o da ridicularização, né? Então, vocês com certeza vão pensar em vários exemplos, né? Então, a pessoa que é motivo de piada, que tem trejeitos exagerados, estereotipados e que estão ali para servir de alívio cômico, né? Para outras narrativas mais importantes, né? Que são geralmente protagonizadas por pessoas cis e héteros, né? Temos também a marginalização, que é esse sujeito que geralmente está numa situação subalterna, que é uma situação subalterna inescapável, né? Então, a pessoa é trabalhador sexual, trabalhadora sexual, né? Ou tem um vício em drogas, ou está em situação de rua, por exemplo, né? Então, as pessoas trans ocupam esse lugar da marginalização, que é uma coisa que também parece intrínseco à condição da pessoa ser trans, ela estar nessa outra condição de marginalização e que ela não consegue escapar de forma alguma, né? Então, as narrativas hegemônicas, elas procuram estabelecer esse lugar, né? O que é ser trans? Ser trans é você ou tá doente, ou ser motivo de piada, ou você acabar numa situação subalterna que você não vai ter como fugir, né? Então é esse imaginário que se cria sobre pessoas trans com base nessas produções audiovisuais hegemônicas. E, geralmente, essa situação social terrível que os personagens trans
passam são coisas que as pessoas ou conseguem escapar com a morte ou com a caridade de pessoas cisgêneras, né? Então, nunca é tipo, não, a pessoa, o próprio personagem foi lá e saiu daquela situação, deu a volta por cima. Quando a gente pensa nessas produções hegemônicas, geralmente, ou no fim o personagem morre, ou vem uma pessoa cis muito caridosa, muito boazinha, e dá uma oportunidade para aquele personagem, né? Então, essas narrativas, elas são produzidas por e para pessoas que estão nessa categoria de hegemonia, né? Que, né, um lugar de quem produz fala desse lugar de privilégio e atinge esse público consumidor que também geralmente é um público que tem os mesmos privilégios, né? Então isso reafirma esse lugar de que ser cis e ser hétero é uma coisa super positiva e ser trans é algo que necessariamente vai trazer consequências terríveis para as pessoas, né? Isso, como eu falei antes, é algo que vai ensinando pra gente qual é o lugar social que as pessoas trans devem ocupar, né? Só abrindo um parêntese muito rápido, trazendo algo que já aconteceu comigo, é interessante quando a gente, alguma pessoa trans chega, por exemplo, e conta a própria história e não tem uma grande tragédia. Parece que quem ouve fica até decepcionado. Tipo, como assim? Os seus pais te aceitaram? Não que isso tenha acontecido comigo, né? Mas como assim? Seus pais te aceitaram bem? Você conseguiu fazer a transição numa boa? O seu trabalho foi de boa? A sua faculdade foi de boa? Mas que tragédia que você tem para me contar, então? Né? Como se fosse esse lugar esperado de tragédia, né? As pessoas chegam... as pessoas cis parecem que ficam até frustradas quando não tem uma tragédia. Uma pessoa trans não tem uma tragédia para contar, né? Porque é esse lugar que é ensinado, né? Esse que é o lugar ensinado. As pessoas trans ocupam um lugar subalterno, ocupam um lugar que vão sofrer demais e que é um lugar que euzinho, pessoa cis, não vou querer ocupar de jeito nenhum, né? E inclusive isso faz com que muitas pessoas trans deixem de assumir a própria identidade para não entrar nesse lugar, para não cair nesse lugar de estigmatização, de exclusão social, né? Que acontece de fato, né? E quando a gente pensa na representatividade de pessoas trans, é importante a gente pensar sobre, né, essa palavra representatividade. É uma coisa que está bem alta hoje, né, que a gente ouve muitas pessoas falando, né, mas que nem sempre a gente pensa muito sobre o que isso significa, né? Porque representação, por exemplo, de pessoas trans é algo que existe. Não é, ai, nossa, todo lugar tem uma pessoa trans. Existe, pouco, mas existe. Mas será que qualquer representatividade vale a pena? Né? Porque esse lugar da patologização, da ridicularização e da marginalização só existe por conta dessas representações, né? Que são uma única forma de contar a história das pessoas trans e como pessoas trans são, por exemplo. Né? Então, qualquer representatividade vale a pena? Né? Representatividade feita de qualquer forma vale a pena? Então, nesse momento eu queria que vocês parassem para pensar, assim, 30 segundos, que vocês pensassem em quais personagens trans, em quais narrativas sobre pessoas trans vocês tiveram ao longo da vida de vocês, né? E como isso tornou vocês o que vocês são hoje, o que vocês pensam hoje sobre pessoas trans, né? Pensem um pouquinho aí. Tomar minha água. Bom, não sei se deu 30 segundos, mas acho que já deu para vocês pensarem um pouco, né? Em que personagens, em que representações fizeram vocês terem a ideia que vocês têm sobre transexualidade ao longo da vida, né? Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos de representações e que são representações que apareceram na minha pesquisa de mestrado, né? Só para contextualizar um pouquinho. Na minha pesquisa de mestrado, eu fiz um formulário, mandei para um monte de gente, e uma das perguntas desse formulário era para que as pessoas respondessem quais personagens, quais representações essas pessoas se lembravam quando pensavam em representação de personagens LGBTI+, né?
Então, esses resultados, e daí eu fiz um recorte, peguei só os personagens trans, e esses são os que mais apareceram, os personagens trans que mais apareceram, né? Não significa, né, esse dado que eu vou falar aqui, não significa que não existam boas representações. Não é isso que eu quero dizer, porque existem boas representações, sim, né? Muitas vezes não está nesse mercado hegemônico, mas existem boas representações. Mas esses exemplos que eu vou trazer são exemplos baseados no pensamento automático, né? Então, é aquela primeira coisa que a gente pensa quando a gente ouve um termo, né? É algo que a gente associa imediatamente a uma determinada imagem, né? Então, essas representações ensinam a gente algumas coisas, né? A primeira imagem que a gente pensa quando a gente pensa em pessoas trans, né? Então, o primeiro personagem que apareceu mais em disparada foi a Roberta Close, né? A Roberta Close, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né? Uma mulher trans, e ela teve a vida dela, né? Quando ela teve um grande... Ela passou a ter... Desculpem. Passou a ter muito mais visibilidade na mídia. Ela foi alvo de, nossa, uma excessiva... Qual que é a palavra? Ela foi exposta, acho que é essa palavra melhor, né? Toda a intimidade dela foi muito exposta, né? Então ela estava nesse lugar de exótico, de pessoa exótica, de corpo exótico. Ai, vamos falar sobre isso, vamos perguntar sobre a intimidade dela, vamos perguntar sobre o corpo dela. Por mais invasivo que isso seja, a gente precisa destrinchar, porque isso vai e isso ensina alguma coisa, né? Corpos trans podem ser expostos, podem ser invadidos pela falta de noção das pessoas cis, né? Então ninguém vai chegar numa pessoa cis e falar: ei, pessoa cis, como é que você transa? Ei, pessoa cis, você já fez alguma cirurgia? Né? Não chegam, né? Mas quando diz respeito a pessoas trans, isso é algo que é normalizado. Então isso também nos ensina algo, né? Quando a gente pensa, próximo personagem é o Ivan da Força do Querer, né? O Ivan foi um personagem que foi bem importante, né? Porque ele colocou em evidência ali uma pessoa que estava passando pelo processo de entender o próprio gênero, passar pela transição, contar para a família, enfim, né? Todo esse processo de transição. Inclusive foi um personagem muito importante quando eu me entendi trans, mas ele passa por esse lugar também de reafirmar a narrativa patologizante, né? Então, é como se a gente pegasse lá o DSM, gente, a gente pega o DSM, vê o que está escrito lá, o Ivan seguiu ali, né? Todas as condições necessárias para a pessoa ser diagnosticada com transexualismo, o Ivan faz, né? Então, reafirma esse lugar, né? Que é tido, né, pela cisgeneridade, de que a pessoa trans nasceu no corpo errado, de que odeia o próprio corpo, de que se sente muito mal em relação à visão das outras pessoas, de que vai enfrentar resistência na família, não vai ser aceito. Então reafirma esse lugar, né, muito relacionado à patologização, né? Inclusive tem um influencer, o Jonas Maria, que ele faz uma análise desse personagem muito boa, inclusive eu recomendo, eu não sei exatamente o nome do vídeo, mas tá no canal dele do YouTube, faz uma análise muito boa sobre esse personagem, né? Quem se interessar pode pesquisar depois. Um outro personagem que apareceu bastante foram aquelas duas personagens do ônibus do Zorra Total, né? Quem tá vendo no YouTube tá ali a imagem delas, mas que são duas personagens que têm ali os trejeitos completamente estereotipados, né? A forma como se vestem, a forma como falam, é algo que a forma de existir daquele personagem é para causar riso. Não é tipo, não, o personagem tá lá e conta uma piada e a piada é engraçada. Não é isso. O corpo físico desse personagem é um corpo que é digno de risos, né? Que é digno de piada, né? Então tem esse personagem do Zorra Total que também foi muito lembrado, né, na minha pesquisa. A gente tem também, deixa eu passar aqui o próximo, a Vera Verão, né, que também criou um lugar, um imaginário a respeito de pessoas trans, né, que
Era um personagem que também fazia parte de um programa de humor, que tinha os trejeitos exagerados, né? Que fazia parte dessa criação do imaginário popular do que é ser uma pessoa trans, né? Ah, eu sou uma quase mulher, não era esse o bordão, né? Então, colocar essas pessoas também nesse lugar de risos, de não sou mulher, né? Eu sou quase isso, mas eu, enfim, né? Ocupar esse lugar que não é uma coisa nem outra, né? Deixa eu ver o próximo. A gente tem a Lacraia, né? Que daí não é um personagem ficcional. Né? O personagem Lacraia é algo ficcional, né? Mas é uma pessoa real. Que também ocupava muito esse lugar de uma pessoa que era ridicularizada muitas vezes, né? E que coloca as pessoas trans nesse lugar também, né? E aí a gente tem também um recorte racial, né? A gente não pode deixar de falar isso, né? Alguns desses personagens têm esse recorte racial, a gente pode ver até a diferença de representações de pessoas brancas para pessoas negras, criam imagens completamente diferentes, né? E por último, mas não menos importante, o personagem das meninas superpoderosas, né? Eu acho que, inclusive, isso é algo que eu acho bacana trazer isso porque mostra como essa representação ela acontece de muitas formas, né? Então são pessoas reais, trans, né, que acabam sendo empurradas para esse lugar de marginalização, de ridicularização, de patologização, né? Então as pessoas reais são empurradas para esse lugar, os personagens ficcionais também nos ensinam essa mesma narrativa sobre pessoas trans. A gente tem os personagens de desenho animado, né, que também ensinam, por exemplo, esse personagem das meninas superpoderosas não chegou em nenhum momento e falou, então, gente, eu sou trans, né? Mas pelos trejeitos dele, pela forma como ele fala, pela forma como ele se porta, ele é tido como, né, o queer depravado, né, o auge da vilania, né? Então, isso é algo que também existem estudos, né, sobre como existe esse personagem queer que geralmente está associado ao ser vilão, né? Mas aí eu já não tenho tanto aprofundamento teórico para falar sobre isso. Mas que é algo que já existem estudos, né? Mas assim, por exemplo, esse personagem ele não fala em nenhum momento, então eu sou trans, eu sou queer, mas ainda assim criam uma imagem sobre esses grupos, porque tem todo o estereótipo que vai se reafirmando, né? Então, quando a gente pensa na importância da representatividade, é importante a gente ter essa noção de que não é qualquer representatividade que importa, né? Porque as representações que a gente teve até hoje já nos ensinaram algo sobre o que é ser trans, já nos ensinaram algo sobre o lugar que as pessoas trans deveriam ocupar, né? Então, que representações a gente deve consumir, né? E uma coisa que as pessoas sempre falam, né? Então, o capitalismo é horrível, ele ensina a gente a comprar umas coisas, ensina a gente a ser cis, ensina a gente a ser hétero, mas a gente está nesse sistema, o sistema ocupa o mundo inteiro, a gente aprende que ser trans é errado, que ser gay é errado, que ser lésbica é errado, a gente aprende isso tudo. E o que eu posso fazer sobre isso, né? Sempre tem essa questão, e o que a gente vai fazer, né? A gente pode parar de consumir, parar não, né? Porque a gente está inserido nesse mundo, mas a gente pode se afastar um pouco dessas produções hegemônicas, né? A gente pode consumir conteúdos que sejam feitos para pessoas trans. A gente pode acompanhar mais do que duas pessoas trans nas nossas redes sociais para a gente entender que mesmo o ser trans é algo que é absolutamente único para cada uma dessas pessoas, né? A gente não vai, por exemplo, ler um livro que tem um protagonista que seja um homem cis hétero e branco, e daí a gente vai ler esse livro pensar, bom, todos os homens cis héteros brancos são assim. Não. Por quê? Porque a gente tem muitas versões de histórias diferentes possíveis para homens cis héteros e brancos, né? Quando a gente pensa em pessoas trans, essa quantidade de possibilidades se reduz muito. Por quê? Porque a hegemonia não permite essa ampliação, né, de histórias. Então o que a gente pode fazer? A gente pode consumir conteúdos produzidos por pessoas trans. A gente pode assistir filmes produzidos por pessoas trans. Filmes que tenham personagens trans e que não necessariamente estejam na seção de drama dos streamings, né? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas referências de pessoas que eu sigo, que eu acompanho,
e que têm perspectivas diferentes muitas vezes, né, sobre o que a transexualidade, e estudam campos diversos, né? Isso também é uma coisa importante. Uma pessoa trans que só fala sobre transexualidade, isso é uma coisa importante, mas não precisa ser só isso, né? As primeiras referências, né, são o Jonas Maria, que eu já citei aqui, o Rosa Caldeira, que também foi alguém que eu mencionei aqui, e tem a Senhorita Bira, que é uma drag queen, que também fala sobre temas. Essas 3 primeiras indicações são pessoas que falam muito sobre esse processo de construção de imagem. Então, para além do Paul Preciado, né, e da minha pesquisa de mestrado, são pessoas que eu acompanhei bastante e que ajudaram muito nessas reflexões sobre a criação da imagem, sobre como a imagem interfere na construção da nossa identidade, né? Outras pessoas que vocês podem acompanhar: Mar Faciola, não sei se é assim que se pronuncia, Leandrinha Duarte e a Helena Vieira, são pessoas que eu também acompanho e que têm perspectivas diferentes sobre sexualidade, sobre gênero e que falam sobre assuntos diversos, né? Outras pessoas que eu recomendo: tem o Nick Nagari também, a minha orientadora Meg Hayar, eu recomendo muito também, e a Geni Nunes. Essas pessoas, gente, são pessoas trans e que são pessoas diversas entre si. E cada uma fala da própria perspectiva. É importante a gente ter essa noção sobre... Sabe, ser trans não é algo único, não é algo como, não, eu vou ouvir uma pessoa trans, então agora eu sei tudo sobre todas as pessoas trans. Não é assim. A gente não pensa isso de pessoas cis héteros, né? Por que a gente vai pensar isso sobre pessoas trans, né? Então, por isso que é importante a gente consumir narrativas diferentes, a gente tentar sair dessa bolha da hegemonia, né? Que nos induz a pensar que ser cis, ser hétero é melhor e única alternativa, né? E que a gente pense o que é que a gente está consumindo, né? E por que isso, como isso interfere na nossa visão de mundo, como isso interfere na forma como a gente enxerga, nos enxergamos e enxergamos o mundo de forma geral, né? Então, gente, os conteúdos são esses. Queria agradecer muito para quem... ficou aqui, para quem acompanhou a live, né? Então, gente, muito obrigado. Tá aparecendo agora um slide que tem o meu e-mail e o meu arroba, mas caso surja alguma dúvida depois, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, não precisa ser aqui. Caso surja alguma dúvida depois, Eli, eu tava pensando naquela live que você fez e me surgiu uma dúvida aqui sobre qualquer coisa, sabe? Pode me chamar que eu gosto de responder. Enfim, queria agradecer e um feliz dia da visibilidade trans para todos, que a gente ouça pessoas trans, não só nesse dia, mas em todos os momentos do ano, que a gente coloque em visibilidade também perspectivas diversas e que isso inclua também pessoas trans, né? Muito obrigado, gente. Obrigado.